Bom, agora nesta quarta aula eu vou falar sobre as tendências pedagógicas. No final da aula passada, a gente viu um pouco sobre o planejamento da educação e dentro do planejamento a gente viu as concepções pedagógicas. Como que o modo de ensinar ele é diversificado, né? E as tendências pedagógicas, elas estão alinhadas àquelas concepções de pedagogia. Então vamos lá, tendências pedagógicas. Há dois tipos de tendências pedagógicas. As pedagogias liberais, que são aquelas conservadoras, que prezam o capitalismo, a manutenção do status quo, é uma tendência que vai ser mais enviesada para a mão de obra, portanto não crítica. E tem como pensadores o Locke, o Maquiavel, Montesquieu e o Smith. E pedagogias progressistas, ligada aí ao campo do socialismo, visa uma transformação social, é uma tendência crítica e contra-hegemônica, visa aí que o aluno ele tenha uma consciência crítica. Classificação em Libânio. Então, é justamente Libânio que vai dar essas duas, classificar as tendências pedagógicas em dois tipos, as pedagogias liberais e as pedagogias progressistas. Dentro das pedagogias liberais, Libânio vai dizer que as pedagogias liberais são a tradicional, a renovada ou renovadora, nova ou ativa, e a tecnicista. Então, a educação tradicional, renovada ou renovadora, nova, tecnicista, vai ser uma pedagogia liberal, tá? Que vai prezar aí o professor como centro do ensino, que vai prezar, por exemplo, uma educação bancária, uma educação para o trabalho tecnicista. Já as pedagogias progressistas é a pedagogia libertadora de Paulo Freire, libertária do autoritarismo, crítico social dos conteúdos, que está visando aí uma educação de acordo com a realidade de cada aluno, tá? Então, as pedagogias progressistas, elas visam uma mudança a partir do aprendizado crítico dos alunos. Já Saviani, ele vai ter uma outra classificação para as tendências pedagógicas, e ele divide em três: as tendências não críticas, as tendências crítico-reprodutivistas ou reprodutoras e as teorias críticas. As teorias não críticas é a tradicional religiosa, a nova, produtivista ou técnica, ou seja, tudo isso aqui que está nas pedagogias liberais, Saviani chama de teorias não críticas. Então, tem um pouco a ver. O que seria esse meio termo? As teorias crítico-reprodutivistas ou reprodutoras são aquelas que, de certa forma, vai ter aí ligação com o aparelho ideológico do Estado, uma violência simbólica, a escola dualista. Ela vai reproduzir isso aqui, esse tipo de ensino aqui. Teorias críticas a essa vai se opor. É a educação popular libertária de Paulo Freire, da prática libertária, crítico-social dos conteúdos histórico-críticas. É isso aqui, ó. Aquela que vai colocar o aluno no centro, tá? Linha histórica das tendências pedagógicas. Em 1549, a gente tem no Brasil uma pedagogia tradicional com os jesuítas catequizando, ensinando a população do Brasil. Em 1759, a gente continua com essa pedagogia, só que com a influência do Estado, Marquês de Pombal,
que vai excluir, inclusive, os jesuítas do Brasil, né? Em 1932, a gente vai ter o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, e aí a gente vai começar, isso aqui é toda pedagogia liberal. Aqui a gente vai iniciar a pedagogia progressivista, tá? 1960, Educação Popular com Paulo Freire, Pedagogia Libertadora. A educação popular de Paulo Freire, ela está intimamente ligada à ditadura civil empresarial militar, tá? Só lembrar da ditadura civil empresarial militar, que se inicia na década de 1964, e lembrar de Paulo Freire, da educação popular. 1970, as teorias crítico-reprodutivas, pedagogia libertária, né, que critica o autoritarismo. Em 1980, a crítica social construtivista com Libani, aquela que vai querer que o ensino esteja ligado à realidade social do aluno. Então, mais uma vez aqui, a gente vai ter a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Pedagogia liberal, a função da escola é preparar os indivíduos para o desempenho dos papéis sociais de acordo com as aptidões individuais, considera relevante a igualdade de oportunidades e desconsidera a igualdade de condições. Pedagogia progressista, a partir da análise crítica das realidades sociais e trabalha com as finalidades sociopolíticas da educação. Então, aqui é um ensino tradicional, não crítico e tecnicista para o trabalho. Essa é a liberal, conservadora, por isso está aqui em verde. E aqui, né, mais vermelhinho, aquela pedagogia progressista crítica de Paulo Freire, libertadora, que se vincula com a realidade dos alunos e que promove a mudança, a transformação da sua realidade a partir da educação. Então, agora a gente vai entender um pouquinho as características de cada pedagogia dessa. Então, são 8 tendências pedagógicas. Eu diria que são 4 liberais e 4 progressistas, tá? Então, pedagogia liberal tradicional, o professor é o centro, o aluno é passivo. Pedagogia liberal renovada não diretiva, a parte psicológica é mais importante, né? Você não instrui apenas o aluno, mas você não instrui apenas, mas você direciona ele também o comportamento dele, tá? Pedagogia liberal renovada progressista é aquela da autoeducação do aluno que se interessa pelo assunto, aí chega em casa, ele pesquisa, ele descobre muita coisa, né? Ele se autoeduca, é o que Montessori ensina, o professor também respeita o ritmo de aprendizagem do aluno. Liberal tecnicista é aquela mão de obra para a indústria, para o trabalho. A crítica, neutralidade científica surge em 1950, tendo como ápice a implementação da Lei número 5.692/1971, em plena ditadura civil empresarial militar. Pedagogia progressista libertadora é aquela de Paulo Freire, né, dos temas geradores, experiência das realidades dos alunos. Tendência libertária, não confundir com libertadora. Libertadora, Paulo Freire, temas geradores, experiência, realidade dos alunos. Libertária, aquela contra o autoritarismo, né? Não é aquele professor que chega e fala o conteúdo, mas é um professor que tem uma troca coletiva com os alunos de conteúdo. Por fim, a pedagogia crítica social dos conteúdos, a difusão de
conteúdos de forma indissociável das realidades sociais, e a pedagogia histórico-crítica, que tem a ver com o materialismo histórico, que os alunos estudam para mudar aí a sua vida, né? E criticar aí as questões enquanto cidadãos que exercem a política de forma crítica, ok? Então essa foi a nossa quarta aula sobre planejamento.